O vídeo de hoje é um vídeo muito especial. É um vídeo dedicado ao meu pai. Eu perdi o meu pai há 3 dias. Ele faleceu num fatídico acidente de moto no dia 22 de julho de 2025. Há exatos 3 dias, ele teve um mal súbito ao conduzir o veículo, caiu e infelizmente veio a óbito. Eu vivo em Lisboa há 3 anos e 6 meses. Não pude estar ao lado das pessoas que amo nesse fatídico momento. Mas no vídeo de hoje eu vim falar sobre como que a vida segue depois que acontece um acidente, depois que ocorre uma morte. O como a gente reflete profundamente sobre nós mesmos, principalmente quando ocorre um fatídico acidente, uma morte abrupta, a perda de um ente muito querido. Os familiares desencarnados estão lá esperando por nós. O que é que as crenças religiosas ao longo do mundo nos diz? O que é que pregam sobre esse desencarne? O que é que vocês acham que acontece? Qual é a sua crença? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos bater um papo sobre isso hoje, sobre esse fatídico momento que ninguém espera, mas que todos nós passaremos inevitavelmente por eles. Uns mais abruptamente, como foi o caso do meu pai, outros mais calmamente, mais serenamente, uns em casa, outros no hospital, uns por velhice, outros bem mais novos. Eu acho que independente do como e do quando, sempre ficam vazios, sempre fica a saudade, vão ficar sempre as boas lembranças, e é isso que a gente tem que guardar no nosso coração, o que a pessoa deixou, como a pessoa amou, como ela foi amada, o que ela fez, o que deixou de fazer também, que não deixa de... na realidade, não deixa de ser inevitável a gente pensar nas boas coisas, nas coisas não tão boas assim, não é? Afinal de contas, somos todos humanos, todos nós erramos. Eu sou filha de pais separados desde muito cedo. Eu me lembro dos meus pais, eu me lembro de muito pequena dos meus pais terem se separado na minha primeira infância, naquela infância na qual você está construindo, naquela infância na qual você está aprendendo, descobrindo as coisas, e os meus pais separaram-se. Eu fui morar com a minha mãe e os meus 2 irmãos na capital, né, da minha cidade, e o meu pai ficou no interior, permaneceu no interior. Depois eles tentaram ali uma reconciliação que já não deu muito certo, e cada um seguiu a sua vida. Minha mãe seguiu a vida dele e o meu pai seguiu a vida dele, sempre solteiro. Meu pai não se relacionou, que eu tenha conhecimento sério, com mais ninguém. A minha mãe foi o único relacionamento dele, foi o único casamento que eles tiveram, né? Desse relacionamento tiveram 3 filhos, eu que sou a mais velha, uma irmã e um irmão que também já desencarnou, também muito jovem e também abruptamente. E é uma dor que a gente fica sem saber, fica desnorteado naquele momento que a gente recebe a notícia. Mas o que acontece depois disso? O que acontece depois do desencarne? Eu acredito muito que a morte faz a gente refletir profundamente sobre todas essas questões. Não é se a pessoa desencarnou e ficou ali o corpo, e a pessoa tem religiões, crenças que dizem, que pregam que fica ali o espírito, né, a alma ainda entre os vivos, tentando se comunicar ali por um tempo, vendo o sofrimento dos entes queridos, tentando ali interagir sem conseguir, né? Várias religiões pregam isso, alguns filmes mais voltados para a espiritualidade também encenam este momento no qual o corpo fica lá inerte e o espírito da pessoa, né, a alma, o que se desencarna, o que sai daquele momento do corpo físico, fica ali ainda tentando interagir um pouco, mas sem sucesso, e ele fica ali acompanhando o sofrimento, o choro dos entes queridos, não é? Eu acredito
eu, Jamile, acredito que os nossos familiares já desencarnados, eles sabem, eles estão ali preparados para nos receber, sabe, nos acolher. Eles sabem o momento certo de entrar em ação. Eu acredito muito que meu pai foi recebido pela mãe dele, pelo irmão dele, pelo pai dele, pelo filho dele, não é? Que a vida que ele levou até esse desencarne foi o tempo inteiro tentando buscar e preencher esse vazio. Nós tivemos perdas significativas num período muito curto de tempo, né? O meu pai perdeu a mãe dele, logo em seguida ele perdeu o pai, perdeu o irmão, perdeu o filho, perdeu a mãe, num período relativamente curto de tempo. Então ele vinha num processo mesmo, eu acredito que ele vinha num processo de despedida da vida, sabe? Tentando mesmo, de todas as maneiras que ele conseguiu, consciente, acabar com ela. Ele viveu uma vida muito abrupta, uma vida desregrada a nível de saúde, a nível de amor próprio, a nível de sanidade mental, física e mental. Ele, infelizmente, teve uma partida muito repentina, que nenhum de nós esperávamos, mas nessa partida dele, eu acredito que ele tenha ido feliz. Ele estava fazendo o que ele gostava de fazer, que era andar de moto. Ele era uma pessoa muito livre e ele dizia que ninguém mandava na vida dele, que ele era o dono das vontades dele, ele fazia o que ele queria. E na minha concepção mais espiritualista, hoje, olhando para as situações, eu creio de verdade que ele vinha em busca desse reencontro, desse desencarne físico, para que ele conseguisse de fato preencher esse vazio que ele sentia. Era nítido que ele sofria muito, como todos nós sofremos, e todos nós de alguma maneira buscamos seguir em frente, né? Seguir a vida, porque a vida, ela continua. As pessoas partem, a gente sente o luto, a gente sente a falta, sente a saudade, sente a necessidade de ter aquela pessoa ali, mas a gente, como seres humanos, nós nos conformamos, nós entendemos e percebemos que em algum momento nós também iremos nos reencontrar. Eu acho que essa crença é um pouco confortante, não é? Acho que ela conforta a gente um pouco, a coisa do nós iremos nos encontrar. Você está indo agora, mas me espera que a gente vai se encontrar. Eu acredito que isso conforta um pouco o nosso coração, não é? E o que fica para mim, Jamile, filha dele, com essa partida tão repentina, meu pai partiu muito jovem, é que ele viveu a vida como ele quis, como as minhas tias e irmãs dele disseram para mim, disseram também para minha irmã, que ficou extremamente abalada. Ela ficou muito, muito sentida, porque estava com ele há muito pouco tempo, estiveram juntos agora no São João. Ele foi para casa da minha irmã e lá divertiram-se muito. A minha irmã disse que acredita que ele estava se despedindo, e de fato, agora olhando para trás, a gente também procura entrar mais por essa vertente, né? Da despedida, do quanto ele estava feliz, do quanto ele tinha adquirido um bem material que ele queria muito, e ele estava radiante com aquilo, mas que ele vinha há muitos anos em busca de preencher esse vazio imenso que ele tinha dentro dele, da perda de entes tão queridos, de ter enterrado um filho querido, de ter enterrado o próprio irmão, enterrado a mãe, enterrado o pai, e sem ter tempo e nem se dar tempo de se acolher, de se recuperar, de se entender, voltar para dentro de si próprio e se reconectar, de ter uma vida espiritual, de ter um cuidado
consigo próprio. A gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com a nossa mente. E eu acho que tudo isso, depois de partidas consecutivas, é absolutamente compreensível o quanto ele se sentia profundamente sozinho. Em uma das nossas últimas conversas, nós conversávamos sobre ele se cuidar mais, olhar mais para si próprio, e ele me disse que se sentia muito sozinho e que sabia que estava sozinho. E eu disse para ele: pai, mas você tem pessoas à sua volta. Mas por mais que tivesse pessoas à volta dele, ele se sentia sozinho. O que eu desejo para ele nesse momento é que, pai, independente de onde você estiver, que você tenha encontrado aquilo que você tanto buscava, que você tenha encontrado as pessoas que faziam tanta falta na sua vida, que você tenha matado muito, muito a saudade, e que sim, um dia a gente vai se encontrar. Esse vídeo, pai, eu dedico a você. Um beijo onde você estiver.